E se eu te dissesse que todas as histórias da Bíblia, o jardim, a arca, a travessia do mar, o cântico de um rei, o lamento do profeta, a canção de uma cruz vazia, não são relatos soltos, mas capítulos de uma única grande história? Esta é a história do começo do mundo, da raiz do mal e, sobretudo, do caminho da salvação. E ela, de modo surpreendente, é sobre você. No princípio, o autor da vida cria um mundo bom e planta nele um jardim. Ali o ser humano é formado à imagem de Deus, com propósito, liberdade e vocação para viver em comunhão com o Criador e com a criação. O jardim é a imagem da intimidade plena, um lugar onde não faltava sentido nem esperança. Mas a liberdade humana traz consigo risco. Uma escolha oposta à confiança quebra aquela comunhão. O que era confiança se torna dúvida. O que era vida se torna caminho para a morte. O pecado entra, e com ele a culpa, a violência, a separação. A boa notícia, porém, começa quase no mesmo sopro que anuncia a queda. Deus não deixa o abandono total. Ele promete um caminho de restauração. Desde o primeiro momento, há uma semente de esperança. A promessa de alguém que, no futuro, esmagará a cabeça do mal. Essa promessa é o fio que atravessa toda a narrativa. A história continua na vida de homens e mulheres escolhidos para representar uma esperança maior. Deus chama Abraão e promete fazer dele uma grande família, não por mérito humano, mas por graça. A promessa inclui bênção para todas as famílias da terra. Ao seguir Abraão, vemos que Deus trabalha apesar das fraquezas humanas. Mentiras, rivalidades, traições e perdões. A trajetória dos patriarcas nos mostra que a promessa avança por meios humanos quebrados e que a fidelidade de Deus não depende da perfeição de quem ele escolhe. Da promessa a um homem vem a esperança para o mundo, mas como a promessa se torna realidade quando o povo se encontra escravizado no Egito, chega então o clamor do sofrimento e a ação de Deus em libertar. Moisés conduz um povo oprimido para fora da escravidão por meio de sinais poderosos e uma libertação que aponta para algo maior, a Páscoa. A celebração da Páscoa lembra que a libertação envolvia sangue, sacrifício e um poder que passa pela dependência em Deus. O tabernáculo surge nesse contexto como a tenda onde Deus encontra o seu povo, um símbolo simples, porém profundo. Há um lugar onde Deus habita entre as pessoas. A lei, com seus ritos e sacrifícios, não é um fim em si mesma. É um sistema que revela a gravidade do pecado e, ao mesmo tempo, aponta para a necessidade de uma expiação definitiva. Cada cordeiro morto no santuário era a sombra de uma pessoa que viria oferecer a vida em favor dos outros. Qual solução poderia ser suficiente para o mal humano? O povo entra na terra prometida, mas a conquista revela que possuir um chão não resolve o coração. Surge um tempo de instabilidade. Juízes se levantam para salvar e depois cair. Líderes lideram, mas o coração humano permanece inclinado ao próprio interesse. O pedido por um rei torna-se comum. Deus concede um rei, e o reino se fragmenta. Ascende um rei ungido, Davi, cuja linhagem é associada à esperança messiânica. Davi, um homem de fé e falhas, recebe a promessa de que um descendente seu ocupará para sempre o trono. Essa promessa davídica acende a expectativa de alguém que governaria com justiça e traria a restauração final. Mesmo assim, a realidade política e espiritual nem sempre reflete o que foi prometido. Os profetas surgem nesse cenário como a voz que confronta a infidelidade e anuncia dois caminhos: juízo por causa do pecado e restauração para quem se voltar ao Senhor. Eles não falam apenas de condenação, anunciam consolo, prometem novo coração, nova aliança e um Messias vindouro. Quando o povo insiste na sua rebelião, as consequências chegam: o exílio. Levar o povo ao cativeiro foi a forma que Deus usou para mostrar que a aliança exige transformação interior, não apenas observância externa. O cativeiro expôs a fragilidade de uma religião que não tocava o coração. Ainda assim, mesmo no exílio, surgem promessas de retorno e de um cumprimento futuro mais profundo.
A restauração nacional prepara terreno para o que virá. Após o retorno, há um silêncio profético de cerca de 400 anos, um intervalo onde expectativas maturam e o mundo se transforma. É nesse contexto que a narrativa bíblica encontra a sua virada decisiva, a encarnação. Um menino nasce numa realidade modesta, numa manjedoura. Ele é cumprimento de promessas antigas. A pessoa de Jesus reúne significado escatológico e histórico. Em seu ensino, ele proclama o reino de Deus, não uma utopia distante, mas já presente nas ações de cura, perdão e libertação que ele opera. Em Jesus, vemos a convergência das imagens do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro que perdoa, o bom pastor que busca a ovelha perdida, o sumo sacerdote que intercede e o rei da linhagem davídica que ministra justiça. A cruz é o ponto de maior tensão e, ao mesmo tempo, o núcleo do plano redentor. Ao morrer, Jesus assume a culpa humana e oferece a sua vida como sacrifício substitutivo, uma expiação que, segundo a fé que a Bíblia apresenta, abre caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. A morte de Cristo não é o fim da história, é o ponto onde o juízo do pecado e a misericórdia se encontram. 3 dias depois, a tumba é encontrada vazia. A ressurreição confirma que a morte não tem a palavra final. A vitória sobre a morte inaugura a nova criação. A ressurreição não é só um evento histórico. Ela é o selo que garante que aquilo que Jesus fez tem poder eterno e transformador. Da cruz à ressurreição, segue-se a ascensão, e então o Pentecostes. O Espírito é derramado e a Igreja nasce. O Espírito capacita testemunhas comuns a proclamarem uma mensagem extraordinária. A missão cristã assume forma global. O apóstolo Paulo se destaca como exemplo dessa expansão. De perseguidor a pregador, ele leva a boa notícia às nações, explicando como a obra de Cristo transforma vida e comunidade. As cartas paulinas e as epístolas dos outros líderes da igreja primitiva interpretam o significado prático da cruz e da ressurreição, arrependimento, fé e uma vida renovada em comunhão. A igreja torna-se o corpo vivo do Messias, chamada a viver como sinal do novo mundo que já começou. Finalmente, a Bíblia aponta para um desfecho grandioso. O Apocalipse, com sua linguagem simbólica, descreve a consumação, juízo sobre o mal, triunfo da justiça e, enfim, a criação renovada. Essa esperança não é apenas escapismo, é a promessa de que Deus habitará definitivamente com a humanidade, sem dor, sem morte, sem lágrimas. A imagem da Nova Jerusalém é a imagem máxima de restauração. Um lugar onde a presença de Deus elimina a separação que o pecado causou. É o cumprimento de toda a narrativa. O começo do Éden encontra sua plenitude no final, quando a comunhão é restaurada de modo definitivo. Ao longo de toda essa história, encontramos padrões que se repetem como sinais apontando para Cristo. A Arca de Noé, que salva uma família do caos das águas, nos fala de salvação por mediação. A Páscoa, com seu Cordeiro perfeito, aponta para a necessidade de sangue e redenção. O tabernáculo e depois o templo, como lugares onde o céu toca a terra, nos mostram que Deus quer habitar conosco. Essas tipologias não são finais, são sombras que encontram sua luz plena em Jesus. Entender isso nos ajuda a ver a Bíblia como um só grande relato. Não uma coleção de peças desconectadas, mas uma sinfonia com um tema central, a salvação. E qual é o lugar de cada pessoa nessa história? A narrativa bíblica nos apresenta um diagnóstico. Somos criaturas chamadas a viver em comunhão, mas inclinadas a escolher o próprio caminho. A consequência é a separação de Deus. A solução, conforme o relato bíblico, é a provisão de Deus em Cristo. A resposta humana pedida é clara em sua essência: arrependimento e fé. Arrependimento significa reconhecer o próprio erro, sentir contrição e virar-se de direção, deixar o caminho do egoísmo e abraçar a orientação de Deus. Fé significa confiar em Jesus, aceitar que a obra dele na cruz e na ressurreição é suficiente para restaurar o relacionamento com Deus.
Aceitar Jesus envolve um compromisso, não um contrato mágico que garante sucesso material, mas uma entrega de vida que passa a caminhar com o Salvador em direção à restauração. Se você quer ouvir isso de modo direto, aceitar Jesus é confessar que você precisa dele, crer que ele morreu e ressuscitou por você e decidir seguir seus caminhos. Em termos mais pastorais, é permitir que o amor de Deus alcance o seu coração, abra espaço para a conversão e transformar decisões cotidianas pela sua graça. Ambas as maneiras descrevem a mesma atitude de confiança que muda destinos. É importante dizer o que a Bíblia não promete como fórmula. Fé não é garantia automática de cura física ou prosperidade material como regra universal. O Evangelho apresenta milagres e intervenções divinas na história, mas não transforma a fé em uma máquina de resultados previsíveis. O que ele promete com clareza é presença, perdão, esperança e a certeza de que, por meio de Cristo, o futuro está nas mãos de um Deus que faz novas todas as coisas. Ao encerrar este panorama, lembre-se de que o caminho da salvação não é apenas um tema teológico abstrato, é um convite à vida prática. Vivê-lo significa buscar reconciliação com Deus e com o próximo, deixar que a transformação interior molde atitudes e assumir a missão de ser sinal do reino no mundo. Amar, perdoar, buscar justiça e anunciar a esperança que nos foi dada. Se você quer continuar essa jornada e aprofundar cada um desses capítulos, Gênesis, Isaías, os Evangelhos ou o Apocalipse, inscreva-se no canal e confira a playlist Entenda a Bíblia, onde cada vídeo desdobra um desses blocos com mais detalhes. Antes de concluirmos, volto ao centro da história. Cruz, túmulo vazio e a promessa do novo céu e da nova terra formam o clímax triplo da narrativa. A cruz mostra a seriedade do pecado e a profundidade do amor de Deus. A ressurreição confirma que Deus tem poder para reverter a morte. A consumação promete que a injustiça terá fim e que a comunhão será restaurada. Essa é a linha que vai do Éden à Nova Jerusalém. Se esta história tocou seu coração e você deseja responder agora, há duas formas simples de colocar isso em palavras. A mais direta: Jesus, eu confesso que preciso de você. Creio que você morreu por mim e ressuscitou. Venha governar minha vida. Se prefere uma abordagem mais suave, pode orar assim: Senhor, estou aberto para conhecer você. Quero entender mais do seu amor e deixar você me transformar. Guia-me pelo seu Espírito. Ambas refletem a mesma decisão essencial: confiar em Cristo e iniciar um caminho com Ele. Se você já fez essa escolha antes, lembre-se, não é um ponto final, mas o começo de uma jornada. Busque comunhão com outros crentes, participe de uma comunidade de fé, leia a Bíblia com oração e pratique o que aprende. E se ainda tem dúvidas, permita-se caminhar com paciência. A fé se fortalece em pessoas e em práticas que alimentam o coração. A narrativa da Bíblia é muito maior do que qualquer resumo, mas agora você tem a linha mestra: criação, queda, promessa, provisão em Cristo e consumação. Essa é a história que explica tudo, não porque responde a todas as perguntas intelectuais imediatamente, mas porque oferece um caminho para a reconciliação e uma esperança que dá sentido ao sofrimento e à alegria. Se este panorama despertou algo em você, veja a playlist para se aprofundar nos episódios específicos. E se desejar compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre esperança, faça isso. O fio que vai do jardim ao trono é o fio da graça. Ele alcança onde quer que haja um coração disposto a receber. Vem, Senhor Jesus.